Desde os primórdios da civilização, quando o homem ainda riscou as primeiras ideias em paredes de pedra e confiou seus segredos às estrelas do deserto, um sentimento se arrasta pela história como uma sombra inevitável: a decepção. Não é uma invenção moderna, não é produto da tecnologia ou da velocidade do mundo contemporâneo. A decepção é tão antiga quanto o primeiro olhar que não correspondeu, o primeiro gesto que traiu, a primeira promessa feita sob a lua e quebrada com o nascer do sol. Ela se aloja no coração do ser humano com a precisão de uma lâmina silenciosa. E o que a torna tão devastadora não é apenas o que ela revela sobre o outro, mas principalmente o que ela destrói dentro de nós. A decepção não quebra somente a confiança, ela arruína expectativas, mata esperanças, apaga brilhos que antes iluminavam nossos olhos. É uma espécie de assassinato emocional, e o culpado, quase sempre, é alguém que segurou nossas mãos em algum momento, desde as relações tribais, em que líderes prometiam proteção e entregavam abandono, passando pelos pactos silenciosos entre irmãos de sangue que se desfaziam por poder ou inveja, até as traições políticas, familiares e amorosas dos tempos modernos. O sentimento é o mesmo. O cenário muda, os rostos mudam, as roupas mudam, mas a dor é igual. Aquela dor surda, que não grita, mas ecoa, que não sangra, mas enfraquece, que não aparece nas fotos, mas deixa cicatrizes eternas na alma. A decepção é um espelho que estilhaça. Cada caco carrega uma imagem distorcida de alguém que acreditávamos conhecer. E é nesse reflexo quebrado que tentamos entender onde foi que erramos. Por que confiamos? Por que abrimos a guarda? Por que deixamos alguém entrar tão fundo, a ponto de, ao sair, levar pedaços nossos consigo? Mais do que um sentimento, a decepção é uma aula, dura, cruel, mas didática. Ela ensina sobre limites, sobre observação, sobre o valor do silêncio e da prudência. Ensina que nem toda gentileza é genuína, que nem todo sorriso é convite, que há mãos estendidas que no fundo carregam lâminas. E ensina também sobre nós, sobre a nossa inocência, sobre o nosso desejo desesperado de acreditar, sobre a nossa tendência perigosa de idealizar. Há quem diga que a decepção vem dos outros, mas na verdade ela nasce da diferença entre o que esperávamos e o que recebemos. É uma falha de cálculo emocional. Projetamos virtudes, imaginamos reciprocidade, criamos roteiros que o outro nunca soube que deveria seguir. E quando a realidade chega, ela não apenas derruba o cenário, ela derruba o ator principal, nós mesmos. A humanidade construiu impérios sobre mentiras e foi decepcionada por promessas de glória. Culturas inteiras foram moldadas por crenças, apenas para serem traídas por aqueles que deveriam defendê-las. A religião, a política, o amor, a amizade, todos esses campos sagrados já foram territórios onde a decepção plantou suas raízes venenosas. E ainda assim, o ser humano continua acreditando. Porque mesmo depois de tantas quedas, há algo em nós que insiste em buscar verdade, em desejar pureza, em sonhar com lealdade. Talvez por isso a decepção seja tão destruidora. Ela atinge essa parte sonhadora, essa parte ingênua, que sobrevive mesmo no mais cético dos homens. Ela não destrói apenas a fé no outro, ela abala a fé na própria humanidade. E é aí que mora o verdadeiro risco. Ao sermos decepcionados demais, podemos nos tornar frios demais, desconfiados demais, fechados demais. Podemos nos transformar naquilo que sempre combatemos, pessoas incapazes de acreditar, de se entregar, de amar. Mas há também o outro lado. A decepção, quando bem digerida, pode ser um filtro, um despertar, uma cura que arde, mas que remove as ilusões. Ela nos obriga a ver as pessoas como realmente são, e não como gostaríamos que fossem.
nos liberta de personagens falsos, de relações unilaterais, de promessas vazias, e nos reconecta com o valor do essencial, a verdade, a coerência, a dignidade. O mundo não vai parar de decepcionar. As pessoas continuarão quebrando expectativas, traindo pactos, ferindo silenciosamente. Mas a maturidade está em entender que a dor não é o fim, é apenas o aviso. A decepção é a cicatriz que te diz: você sobreviveu, aprenda com isso. E no fim, quando o tempo passa e a ferida vira lição, percebemos que talvez a decepção tenha nos mostrado algo que ninguém mais teria coragem de dizer: quem realmente merece estar do nosso lado. Porque quem decepciona uma vez revela caráter. Mas quem aprende com a decepção revela força. E essa, meu caro, é a maior vantagem de ter sido enganado. Você acorda, você enxerga, e nunca mais se deixa adormecer por palavras doces demais para serem reais. A decepção é o fogo que queima, mas também é o fogo que forja.